E chegamos em outubro, mês do medo, famosíssimo mês que tem o Halloween, que é provavelmente a minha data comemorativa favorita. E eu fiquei pensando, inclusive barulho no fundo, chuva, acontece, nós youtubers passamos por muita dificuldade. E chuva é medo, chuva dá medo, porra. E eu fiquei pensando muito tempo o que eu ia fazer pro especial de Halloween. Até que eu lembrei de um dos meus jogos de terrores favorito. E sim, eu tô falando dele mesmo. Possivelmente um dos melhores jogos de terror que saiu na última década. Nas últimas 2 décadas, na real. É, exatamente. Vocês conhecem, eu particularmente nem preciso introduzir, revolucionou completamente a indústria dos games, trazendo mecânicas muito diferentes, uma história quase chegando à perfeição, a droga de um masterpiece da época contemporânea. Eu tô falando dele mesmo, exatamente. Half-Life 2 é de longe um dos melhores jogos já feitos pela humanidade. Eu juro por Deus que quando eu falo que eu acho que ele é um dos jogos mais bem feitos, eu acho que ele é quase um jogo perfeito, eu não tô exagerando. Half-Life 2 é definitivamente um dos melhores jogos que eu já joguei. Além da grande influência que ele teve na indústria, tipo Garry's Mod, CS, os outros. Mas falando bem sério agora, eu acho que Half-Life 2 é praticamente um jogo perfeito. Quase perfeito. O que é isso que você tá dizendo? Você não sabe o que é Half-Life 2? Pô! Caso você não saiba, Half-Life 2 é a continuação de Half-Life 1. E eu sei, eu sou um cara muito perceptível e intelectual. E segue a história de Dr. Gordon Freeman, um pobre coitado de tipo 20 e poucos anos que fica de dormes por 20 anos e acorda pra descobrir que o planeta inteiro foi dominado por uma raça alien muito pau no cu. Óbvio, depois do primeiro jogo. Do primeiro jogo é um rolê maluco que eu nem vou tentar. Na época que Half-Life 2 foi lançado, ele foi tipo muito bem premiado e avaliado, sabe? Muitos críticos falavam, nossa, esse jogo é foda pra caralho, não sei o que lá. E, obviamente, num jogo de basicamente 20 anos, hoje em dia ele não é a coisa mais com a maior qualidade do mercado, entende? Mas se tem uma coisa que eu acho que se manteve constantemente boa ao longo desses anos, um aspecto do jogo, é a... Esse jogo é desnecessariamente assustador. A atmosfera que Half-Life 2 cria é simplesmente única. É uma coisa meio melancólica, meio sombria, meio deprimente. É um universo solitário, mesmo com os colegas que você encontra ao decorrer do jogo, seja nos esgotos ou na City 17, ou até na Cidadela, que é aquela torre colossal vigiando seus arredores. É um ambiente muito hostil, cara. A tensão que Half-Life 2 cria no jogador é simplesmente absurda. Ela faz com que você se sinta realmente naquele universo, sabe? Que você sinta medo pelo pobre coitado do Gordon Freeman. Sério, tadinho desse cara, ele precisa de uma pau. Com inimigos bem grandiosos, como por exemplo aquele helicóptero no capítulo das Águas Perigosas, ou aquela criatura ciborgue gigantesca, trípede, que tem um canhão a laser que destrói a sua vida em questão de segundos. Eu te odeio muito, é sério. Toda essa atmosfera culmina em um sentimento de medo ao longo do jogo. E falando em medo... E depois de uma longuíssima introdução, eu posso finalmente falar do assunto do jogo. Esse é sem dúvidas o meu capítulo favorito de Half-Life 2. E, na minha opinião, um dos melhores do jogo. O primeiro contato que temos com Ravenholm, mesmo que indiretamente, é quando a Alex está te dando um tour pela Black Mesa East, que é uma base rebelde que a gente tem que chegar após o capítulo das Águas Perigosas. No meio do tour você passa pela entrada de um túnel. A Alex para e te explica que aquele era o túnel que dava diretamente para a cidade de Ravenholm. Mas ela diz que está barrada por um motivo e que você não gostaria de estar lá. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. We used to be able to go right up there to Ravenholm. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17.
Believe me, that tunnel is sealed for a reason. E tudo era flores e mil maravilhas, mas como a gente tá falando de um jogo da franquia Half-Life, obviamente alguma coisa vai dar errado. No, dog! No, no, boy! Down! Put that down! What is it, dog? Oh my god, what was that? Scanners! Combine sweeping the area! We've got to head back to the lab. Come on, Gordon! E simples assim, a base é quase totalmente destruída pelo Combine. Você vê em tempo real a estrutura da base colapsando. E enquanto você corre para escapar, o teto desaba, sobrando apenas uma saída. E assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quão triunfal e simples, mas ainda assim marcante é essa entrada. Então eu só vou passar o vídeo e vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Bem-vindos a Ravenholm. Não é possível que eu seja o único que acha essa entrada muito boa, né? A introdução de Ravenholm apresenta muito o que vai ser o estilo do resto do capítulo. É uma coisa bem simples e sombria e, bom, meio morta. Até porque se você for parar pra analisar, Ravenholm é meio que um clássico de terror. É um cara sozinho numa cidade infestada de zumbis. Quer dizer, não exatamente sozinho. What? Who is this? Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Father Gregory é definitivamente um dos meus personagens favoritos de Half-Life 2. O que é muito triste quando você percebe que o Father Gregory só aparece nesse capítulo do jogo. Mas quem é Father Gregory? Father Gregory é o padre da igreja de Ravenholm e também é o único sobrevivente das investidas do Combine. No capítulo inteiro, ele te acompanha, ele te ajuda e te guia pela cidade, atirando em alguns zumbis ou disponibilizando suas armadilhas já montadas. Eu acho ele um personagem muito bom porque basicamente o objetivo dele é te ajudar, sabe? Ele tem uma presença bem marcante no capítulo que ele aparece, além dele ter uma personalidade muito divertida. As falas que ele diz são muito únicas e não se parecem com nenhuma fala de nenhum outro personagem do jogo. Outra coisa interessante é como ele é um personagem bem construído, sabe? Basicamente, por Gregory ser um homem de fé, sendo o padre da igreja de Ravenholm, ele acredita que matando os zumbis, que são cidadãos sendo controlados por Headcrabs, ele estará livrando esses cidadãos da dor e do sofrimento. E em teoria ele não tá errado. Olha só, se você tocar o áudio dos zumbis de trás pra frente, tu vai conseguir ouvir uma voz basicamente humana pedindo por ajuda. E essa merda não é tipo o alô diabo da Coca-Cola, os desenvolvedores realmente confirmaram isso, sabe? Eu acho muito legal como depois de tudo que o Father Gregory passou, ele ainda mantém uma atitude muito positiva e ele tá sempre tentando te ajudar enquanto você tá em Ravenholm. E ele é só, no geral, um personagem muito gostável, que quando você analisa um pouco mais de perto, dá pra ver que ele tem muitas camadas, pelo menos por trás da história do jogo. Mas Half-Life 2 é um jogo de tiro e não um filme. Personagens e atmosfera não vão ser o suficiente pra te engajar a comprar um jogo de R$20. Quando eu explico a ideia do capítulo, que é você tentando escapar de Ravenholm enquanto sobrevive e o Father Gregory te ajuda, faz parecer que é um bagulho bem simples. E realmente é. Então por que, de todas as coisas que eu podia estar falando no especial de Halloween, eu tô falando de Ravenholm? E o motivo para isso é muito simples.
Ravenholm é divertido. Agora, eu tô longe de ser um crítico de jogos de terror ou alguma coisa assim, mas é bem claro que os jogos da indústria de hoje em dia seguem uma fórmula muito parecida. Você está preso numa sala, você tem que pegar uma chave para abrir uma porta, essa porta leva para outra sala com mais chaves enquanto tem um bicho nervoso te perseguindo. E isso é um jogo de terror genérico. Mas Half-Life 2 não é um jogo de terror, é um jogo de tiro. Você não tá preso com as mesmas mecânicas, as mesmas temáticas de novo e de novo e de novo. Ravenholm é um capítulo separado, é no máximo 40 minutos. Se tu se atrasar muito ainda e acabar se perdendo. Eu acho que é aí que o Ravenholm dá tão certo. Porque sim, a gameplay de um jogo de terror pode acabar sendo repetitiva, mas tu só vai ter esse sentimento se o jogo for muito longo. Se o jogo for curto, que nem o Ravenholm, tu nem vai perceber direito. Obviamente, se você quer ficar assustado de verdade, vai jogar alguma coisa tipo Five Nights at Freddy's ou, sei lá, Outlast ou qualquer outro jogo de terror que eu não me importo o suficiente pra lembrar agora. Eu acho que é muito difícil um jogo de terror conseguir balancear o fato dele ser assustador com o fato dele ser divertido ao mesmo tempo. E eu gosto que Ravenholm, esse capítulo de Half-Life 2, na minha opinião, consegue balancear essas duas coisas muito bem, sabe? Eu não quis muito spoiler como é a gameplay desse capítulo, porque eu queria que vocês mesmos jogassem o jogo, porque a graça real de Ravenholm é ir lá e atirar nos zumbis e escapar da cidade, sabe? Não ouvir um nerd zoado, esquisitão falando sobre ele na internet. Mas enfim, se você não tiver nada pra fazer nesse Halloween e quiser jogar um especialzinho bem pequenininho de terror, eu recomendo muito você dar uma olhada em Ravenholm. Ou se você já jogou Half-Life 2 inteiro, pô cara, revisita pra ver como é que era de novo, sabe? Porque eu acho que realmente vale a pena, como um pequeno especial de Halloween. E era mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Não teve muito roteiro, esse vídeo era só eu falando mais de uma coisinha que eu gosto mesmo, testando um estilo novo de vídeo. Se vocês gostaram, deem um like. Compartilhem, talvez, tanto faz. E é isso aí, aproveitem o Halloween